Vamos continuar? O Estatuto Jurídico Processual do Assistente é estruturado por uma universalidade de direitos e deveres, cuja estruturação obedece a uma linha orientadora de colaboração subordinada ao Ministério Público. Não tem um assistente um direito próprio de promoção processual. Ficam de fora destas considerações os crimes particulares, colaborando apenas com o Ministério Público na sua atividade de promoção processual nas fases do processo anterior ao julgamento. Os poderes processuais do assistente são análogos aos que competem ao Ministério Público, ainda que mais limitados. O assistente pode acusar, pode interferir diretamente na instrução contraditória, oferecendo provas, requerendo diligências, e pode recorrer apenas das seguintes decisões que o afetem: despacho de pronúncia definitiva, da sentença, peço para escrever sentença ali, da sentença e do despacho que ponha termo ao processo. Ora, neste último aspecto, dispõe o artigo 647 do Código de Processo Penal de 1929, no âmbito do qual o presente processo foi instaurado, o seguinte: legitimidade para a interposição de recurso. O réu e a parte acusadora das decisões contra eles proferidas. Peço para tirar esta parte onde está escrito parágrafo. Sim. Ora, deste normativo decorrem das seguintes e importantes conclusões. Os poderes concedidos ao assistente são poderes concedidos dentro dos limites fixados na lei, ou seja, pode recorrer apenas das decisões contra eles proferidas, e o rolo do artigo 4 do parágrafo 2º, número 3, do aludido Decreto-Lei nº 35.007, de 13 de outubro, é numeros clausos. Trata-se de um preceito claríssimo e, por isso mesmo, não está sujeito a interpretações divergentes, por isso a máxima iniquilar-se not fit interpretatio. Portanto, quanto ao requerimento da Ordem dos Advogados, o Tribunal exarou despacho por força do requerimento do Ministério Público, a chamar a atenção ao Tribunal de que o Sr. Gianni Bustani tem um processo autônomo ocorrendo na Procuradoria. O Tribunal exarou um despacho a dizer que estava prescindida a audição do Gianni Bustani por força da lei. E a Ordem dos Advogados recorreu desse despacho. Então, o despacho do Tribunal sobre o requerimento de interposição de recurso da Ordem é de indeferimento. E indeferiu por quê? Indeferiu porque os poderes da Ordem estão limitados por lei. A Ordem não recorre de qualquer despacho. A Ordem, os poderes da Ordem, obedecem ao princípio de numeros clausos. Deve ir, peço para subir um pouco. Deve ir ao artigo 4, parágrafo 2º, número 3, e vai estar claro quais são as decisões que a Ordem recorre. São apenas 3 decisões: sentença, despacho de pronúncia definitiva ou o despacho que põe ao termo do processo. Aquele despacho que recaiu sobre Gianni Bustani, o cidadão Gianni Bustani, não é sentença, não é despacho de pronúncia definitiva, não põe termo do processo. Logo, o assistente não tem legitimidade para recorrer, por isso o tribunal indeferiu o seu requerimento. Vamos, um outro despacho. Veio o assistente aos advogados de Moçambique, nos termos do número 3 do artigo 169 do Código de Processo Penal, aprovado pela Lei número 25/2019, de 26 de dezembro, o Código de Processo Penal, ora vigente, que revogou expressamente o Código de Processo Penal aplicável ao caso que ora nos ocupa, aprovado pelo Decreto-Lei número 16.489, de 15 de fevereiro de 1929, e mandado vigorar na então colônia de Moçambique pela portaria número 19.271, de 24 de janeiro de 1931, requerer que se ordene a obtenção, junto ao CIS, da confirmação da existência de segredo do Estado invocado pelo declarante Imiran Amada Damissá sobre as matérias relacionadas à sua colaboração com o CIS. Decidindo. Antes de mais, importa deixar claro que, conforme atrás se diz, o Código do Processo Penal aplicável ao caso que ora nos ocupa é o Código do Processo Penal de 1929.
é o Código Penal de 1929. Vamos lá escrever, Código Penal de 1929. Sim. É aqui, está repetido. É o Código de Processo Penal. Só estará uma peça para parar. Antes de mais, importa deixar claro, conforme atrás se disse, o Código Processual Penal aplicável ao caso que ora nos ocupa e o Código de Processo Penal aprovado, peço para tirar, aqui onde está escrito ora, até ocupa. Está a repetir o que está ali em cima. Ora até ocupa. Aqui, já está ali o cursor. Não, não é ali. Aqui onde estava antes. Não. Penal, depois vem a palavra ora. A terceira linha. A terceira linha. Sim, começa aí. Até ocupa. Tá, muito obrigado. Então vamos. Antes de mais, importa deixar claro que, conforme atrás se disse, o Código de Processo Penal aplicável ao caso que ora nos ocupa é o Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto 16.489, de 15 de fevereiro de 1929, e mandado vigorar na então colônia de Moçambique pela portaria número 19.261, de 24 de janeiro de 1931, por um lado. Por outro lado, o CIS está vedado por lei de confirmar o vínculo que tem com qualquer cidadão, ilação que se extrai do disposto no artigo 10 da Lei nº 12/2012, de 8 de fevereiro, que procede à revisão da Lei nº 20/91, de 23 de agosto, que cria o Serviço de Informação e Segurança do Estado. E tanto assim, que toda atividade do CIS está sujeita ao dever de sigilo, é o que diretamente resulta do disposto no artigo 11 do mesmo programa legal. Desde logo, como se retira dos aludidos normativos, parece-nos evidente que não pode, de modo algum, proceder ao requerimento do assistente, em face do exposto, indifere-se o requerido. Também o tribunal vai explicar. É que o assistente insiste com isto, em fazer requerimentos ao CIS e perguntar se alguém é membro do CIS. CIS nunca vai responder que é. Já viu? O diretor Gregório Leão está a fazer assim. Está a concordar, não é? Está a ver? CIS nunca vai responder que é, porque a lei proíbe ele responder que é. O assistente insiste com isso. Insiste a bater nessa tecla, não sei porquê. Basta pegar a lei para perceber isso. Se a CIS os membros da CIS podem ter documentos legais com outros nomes que não foram dados com seus pais, é porque está a esconder a identidade deles. O que está a acontecer nesta audiência é absolutamente anormal, extraordinário. Quem é do CIS? Não se pode saber que é do CIS. Dizer que alguém é do CIS é segredo do Estado. O CIS nunca pode dizer que alguém é do CIS, que alguém colabora do CIS. Nunca vai responder isto. Os que nós chamamos aqui e ouvimos é porque já estavam nos documentos, nos contratos de sociedades, da Gypsy, de outras empresas. É por isso que já estavam nos documentos, estavam aí, já publicados, e chamamos. Se não estivessem nos documentos, nós chamávamos. Nós chamávamos. Dizer que é da CIS, alguém dizer, este é da CIS, é segredo do Estado, é protegido por lei, é informação classificada. Mas o assistente insiste, o tribunal. Mas se aparece alguém aqui a dizer, relativamente ao senhor Mirani, estava ali sentado o senhor Antônio Carlos de Rosário a insurgir-se com o doutor Minetti, por causa de uma questão, de uns valores que o senhor Mirani acabou ficando detido pela PIC, enquanto estava a trabalhar para o CIS. Estava a trabalhar para o CIS, ficou detido pela PIC a trabalhar para o CIS. Mas o doutor Menete assinou o documento para o CIS a perguntar se aquele é membro do CIS. Este fato não, só por si não basta.
alguém ser detido com uma quantia de dinheiro a trabalhar para o CIS e foi restituído à liberdade com intervenção do diretor-geral do CIS, que está ali a abanar a cabeça, ainda continua a abanar. Mas a ordem insiste com isto. E o tribunal indeferiu por quê? Porque não precisa perguntar a CIS se operações especiais do CIS é matéria classificada. Isso está na lei. O que a ordem estava a perguntar ao doutor Imirane, no caso do doutor Felipe citou naquele dia que representava a ordem, era matéria classificada. E o tribunal estava a dizer, e o doutor Imirane negava a falar. Eu não quero falar sobre isso. E o tribunal dizia assim, pode não falar. E porque ele invocava segredo do Estado para não falar de operações especiais do CIS. Pronto. Assistente aos advogados de Moçambique veio ao tribunal requerer que se confirme junto do CIS que aquilo é segredo do Estado. O tribunal não vai confirmar, uma coisa que está na lei. Por isso que o tribunal indeferiu. Explicou que nos termos do artigo 11, artigo 12, são informações classificadas. Dizer que alguém é do CIS nunca vai dizer. Vamos a outro requerimento. Esse também está indeferido. Deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado.